simplesmente senti da parte de Deus, assim, de estar falando um pouco mais sobre disciplinas espirituais e tal. É um assunto que eu não vou querer esgotar aqui hoje, não é a minha intenção. A minha intenção aqui, então, é poder trazer o entendimento das disciplinas espirituais, né? Então, hoje, no caso, eu queria falar sobre o espaço para Deus, né? É uma disciplina que eu aprendi há alguns anos e me ajudou muito. Foi muito importante para mim. Mexeu muito com o meu interior, com a minha mente, com o meu coração. Me fez enxergar algumas coisas que eu era totalmente deficiente. Então, eu fui totalmente tocado por essa disciplina. Então, o meu objetivo aqui com essa live é te ajudar a encontrar um espaço vazio para Deus em seu coração, né? Não sei se você já ouviu esse termo de encontrar um espaço vazio no seu coração, né? E uma vez que exista esse espaço para Deus, isso nunca mais vai ser tirado de você, nunca mais vai ser roubado de você, né? Então, o que acontece? Este é o meu alvo aqui, não te fazer uma pessoa disciplinada, mas lhe ajudar a encontrar um espaço para Deus poder falar com você, né? Então, esse é o meu intuito aqui. E para começar, eu queria falar um pouco sobre o mundo ocidental, o mundo que nós vivemos hoje, né? O mundo que nós vivemos nos dias atuais é muito voltado para a produtividade e o consumo excessivo, né? Nós somos muito movidos a fazer, e nós mal vamos dormir, nós já estamos pensando o que vamos fazer no dia seguinte, né? E somos muito consumistas. Hoje, nós consumimos muito celular, nós consumimos muita televisão, e fora isso, tem muitas outras coisas que a gente consome, né, no nosso dia a dia. E encontrar um lugar vazio dentro de nós é algo quase impossível, em meio a tanta coisa, uma imensidão de coisas que puxam, né, o nosso tempo, que roubam o nosso tempo no dia a dia, né? Então, mesmo em meio a esse cenário, Deus, ele quer tornar possível o nosso diálogo com ele, né? Ele quer tornar possível, na verdade, o diálogo dele com a gente, né? Então, Deus, ele quer falar conosco. Deus, ele quer que a gente escute a sua voz, né? Então, né, nós precisamos encontrar esse espaço vazio dentro da gente. Então, o que acontece aqui? Eu queria falar sobre uma história de um autor que é desconhecido do século XVIII, que se chama Nain. Ele é um mestre japonês, e esse mestre japonês, ele recebeu uma visita de um professor universitário que veio consultá-lo a respeito do estilo de vida zen que ele tinha, né, que ele possuía. Intrigava muito ele a influência que ele tinha sobre os jovens, né? Durante uma conversa com o professor sempre o interrompia quando ele estava falando, sempre interrompia Naim. E Naim percebeu que ele não deixava o que ele estava falando ser processado na mente dele. E o que acontece? Naim vai para a cozinha e começa a preparar um chá, né? E nesse chá, ele, após terminar de fazer, ele pega uma xícara, coloca em cima da mesa e ele começa a encher essa xícara e olhando para o professor. E quando essa xícara começa a transbordar e encher, o professor olha para o mestre japonês e fala assim: já está cheia, está derramando tudo o chá. E então o mestre japonês olha para o professor e fala: igualmente essa xícara, assim você está. Você está tão cheio que é impossível você absorver algo do que eu estou falando. É impossível você me escutar. A gente percebe aqui. A gente percebe que quando estamos muito cheios,
das nossas próprias opiniões, dos nossos próprios entendimentos, daquilo que nós não abrimos mão. Quando nós estamos totalmente cheios, a gente não consegue mais escutar mais nada, a gente não consegue ouvir mais nada. E com isso, a voz de Deus fica impossível de ser escutada, né? Muitas coisas que enchem os nossos pensamentos e impedem que escutemos a voz de Deus. As muitas coisas fazem com que a gente não escute a voz de Deus, né? E o caminho para ter uma vida de disciplina espiritual é o caminho de esvaziar-se, de estar vazio. Este espaço vazio que você tanto necessita em sua vida, ela tem a ver com as suas conexões. Aqui, hoje eu quero falar sobre essa conexão nossa com Deus, né? Nós não podemos ver a santidade de Deus, senão seríamos mortos, e Deus é invisível na sua comunicação, né? Nós não conseguimos ver a comunicação de Deus, ele é invisível. Por isso, só podemos conhecer a Deus por meio de sua palavra. E por sua palavra que ele fala, se comunica com a gente. E é muito importante para nós ouvir a sua voz. Então, eu queria aqui falar para vocês, Deus, para falar com o povo, Deus ele ordena a construção de um tabernáculo, né? E eu não sei se você lembra como é que foi que Deus ordenou essa construção do tabernáculo. Foi muito bom quando ele pega Moisés e leva Moisés e mostra, né, para Moisés como que seria esse tabernáculo, como que Moisés deveria fazer esse tabernáculo e o cuidado que Moisés deveria ter ao fazer o tabernáculo. E algo muito bom assim que Deus manda fazer em primeiro lugar foi a Arca da Aliança. Antes de construir o tabernáculo, né, que é muito cheio de detalhes. Se você ler lá a construção do tabernáculo, você vai ver que tem um monte de detalhezinho que Deus constrói o tabernáculo, né? E tem muita coisa que, se você for parar, se você está diante do tabernáculo, você parar para prestar atenção, nós tem muita coisa para chamar a nossa atenção, né? Mas no caso aqui, Deus manda construir a Arca da Aliança primeiro, né? Deus manda construir essa Arca da Aliança. Então, eu quero ler com você aqui para a gente poder entender um pouco melhor. Êxodo 25. Deixa eu ver. 25, no verso 17. Fala assim: faça a tampa da arca, que é o lugar de expiação, de ouro puro. Deve medir 1,15 metros de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Em seguida, faça 2 querubins de ouro batido e coloque um em cada extremidade da tampa. Modele um querubim em cada extremidade da tampa, para formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficaram de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estenderão as asas sobre a tampa para protegê-la. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança, que eu lhe darei. Põe a tampa sobre a arca. Ali, sobre a tampa, que é o lugar de expiação, entre os querubins de ouro, que estou sobre a arca da aliança. Virei ao seu encontro e falarei com você. Dali eu lhe darei meus mandamentos para o povo de Israel. Então, o que acontece aqui? Eu não sei se você já parou para pensar, mas quando o povo de Israel ele é tirado do Egito, o que acontece ali? Eles viviam com pessoas que eram cheias de deuses, né? Então, os deuses deles eram feito amuleto, boi, tinham vários tipos de deuses ali que eles tinham lá no Egito. E eles conviveram durante 430 anos vendo essa cultura. No entanto, Deus vem e tira eles com mão forte. E se você prestar atenção nas pragas que é lançado sobre o Egito, cada praga especificamente, ela vem como se ela estivesse indo de frente com o Deus do Egito, né? Se você for estudar mais a fundo aí. E então, eles estavam cheios dessa cultura de estar diante de alguma coisa para poder prestar o culto. Eles estavam
diante da cultura do Egito, eles tinham que olhar para algo, fixar os seus olhos em algo, para poder prestar culto. Mas quando Deus vem e manda fazer a arca, Deus fala que entre os querubins, ele viria falar dali com eles, com o povo de Israel. Mas o que que tinha no meio ali dos querubins? O que que tinha ali, de fato? Não tinha nada. Era um espaço vazio. Deus não veio como uma forma ali, nem nada. Mas do espaço vazio, Deus falava com o povo. Ele ordenava o povo, né? Então, era muito incômodo para o povo, né? Eles verem aquilo ali e falar, poxa vida, como é que a gente vai adorar um Deus que a gente não vê, que a gente não consegue enxergar, né? Então, existe um desconforto. Todos que entram em um relacionamento com Deus vão sempre lidar com o desconforto do lugar vazio, de não olhar para nada e de não ter nada. Mas o lugar vazio, ele é necessário para que Deus possa falar. Deus não concorda com as nossas distrações, com as nossas preocupações, né? Deus, ele quer que a gente esteja totalmente concentrado nele, totalmente focado nele, totalmente atentos para poder ouvir a sua voz, né? E as muitas preocupações e as agitações que a gente tem tiram o nosso foco de poder escutar a voz de Deus. Então, ele apenas quer que liberemos espaço no nosso interior para que ele possa falar. Que somente o lugar vazio vai permitir que escutemos a voz de Deus, né? Quando nós entramos no quarto e fechamos a porta para estar a sós com Deus, uma enxurrada de voz, ela vem em nossa mente, com as quais não precisamos lidar quando estamos envolvidos em fazer as nossas coisas. Eu não sei se você já lidou com isso, mas quando nós pegamos a nossa Bíblia, né, nós abrimos ela e começamos a ler a palavra de Deus, e conforme você está lendo, aí vem aquela conta de água para pagar, vem o bolo de chocolate que está na geladeira, que você precisa ir lá de qualquer jeito para comer um pedaço. E você é bombardeado de vários pensamentos, de várias coisas que você tem que fazer. E o seu interior, ele vai ficando preenchido de muitas coisas. E você acaba perdendo o foco de ter esse ambiente, de ter o seu interior esvaziado, para que você possa ouvir a voz de Deus e encontrar com o seu Deus, né? E é um incômodo, mas nós temos que lidar com ele quando nós estamos nesse lugar. Quando nós estamos no lugar onde nós buscamos a face do Senhor, esse incômodo que nós temos de inquietação, de barulho, de fala na nossa mente, nós temos que lidar com esse desconforto. E com o tempo, as coisas vão se encaixar e o nosso interior, ele vai diminuir o barulho. Conforme o tempo que você vai passar ali com o Senhor, a voz do Senhor, ela vai ficar mais audível para você, ela vai ficar mais atraente a você e você vai conseguir lidar muito melhor com os desconfortos dos barulhos interiores. Os barulhos interiores, então, eles vão diminuindo e o seu coração vai ficando esvaziado, a sua mente vai ficando esvaziada e você vai conseguindo ouvir a voz do Senhor muito mais nítido do que antes, quando você começou, né? Porque, tipo, muita gente, não sei se você já teve essa experiência, mas quando nós chegamos para começar nossas disciplinas espirituais, eu vou começar a orar. Aí você entra para orar, aí você começa a orar. Aí você ora, e para você parece que passou uma eternidade naquele ambiente de oração. E quando você olha no relógio, passou 5 minutos, fala, nossa, mas eu já orei até pelo meu gatinho que eu tenho em casa, cara. E agora? O que eu faço? Mas passou 5 minutos e na verdade, você não passou tanto tempo assim ali, né? Mas conforme os dias vão se passando, isso vai se tornando um hábito na sua vida, quando a voz de Deus vai ficando tão audível ao seu interior, que você vai tendo um prazer maior de estar naquele ambiente, que às vezes vai passar algumas horas e você não vai nem ter percebido que passou horas, porque o ambiente que você vai estar vai ser tão atraente ao seu coração e à sua mente, que você não vai ter a percepção do tempo que você
gastou naquele lugar, né? Então, não tem como ter uma vida cristã sem ouvir a voz de Deus. Não tem como a gente fazer isso. Não tem como a gente falar que somos cristãos, mas não queremos ouvir a voz de Deus, né? Não tem como viver em santidade, guardar os mandamentos e vencer o pecado se não ouvir a voz de Deus, né? Por isso, nós precisamos e devemos passar pelo desconforto do lugar vazio. Quando nós iniciamos o processo para obter uma vida de disciplinas espirituais, né, que é separar um espaço, um local específico e tempo diário, né, em solitude, em estar sozinho com Deus, é o mais difícil de todos. E somente alguém que entende ser dependente do Pai vai suportar passar por esse incômodo. Somente quem entende que é dependente totalmente de Deus vai suportar o incômodo de estar num lugar em porta trancada, sozinho, orando ao seu Deus, buscando ao seu Deus, porque ele sabe que ele depende totalmente de ouvir essa voz. E ele vai permanecer, ele vai conseguir estar nesse lugar. Na Bíblia nós temos um clamor constante para poder ouvir a voz de Deus, né? E tem algumas passagens aqui que eu separei, né? A primeira delas é em Êxodo 15, na verdade. Êxodo 15. Vamos lá, aqui, Êxodo 15, verso 26. Vamos ver aqui. Assim. Ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo aos seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Então, tá vendo? Se com atenção ouvir a voz de Deus, né? Tá nesse daqui. Em Êxodo 19.5, vai falar assim: agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentro de todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Nossa, essa parte que é bem fantástica. E tem muitos outros versículos falando a respeito de ouvir a voz de Deus. Nós temos em Deuteronômio 15, verso 4 e 5, Deuteronômio 28, verso 1 ao 2 e o verso 15, no Salmo 51, verso 7 e 13, Jeremias 3, 13. Então nós temos vários versículos onde falam dessa voz, de ouvir a voz de Deus, da importância de estar atento a essa voz, de obedecer os mandamentos de Deus, né? Então, você é responsável por deixar espaço vazio em seu interior para poder ouvir a voz de Deus. Nós somos responsáveis por isso, de deixar esse espaço vazio, né? E Deus, ele é responsável por se fazer entendido, né? Quando você tiver um sonho ou uma impressão assim de que Deus falou com você, mas eu não entendi o que Deus falou, eu não consigo compreender o que Deus falou. Cara, Deus vai se fazer entendível, porque ele é Deus e ele sabe se comunicar com cada um de nós da melhor forma possível. Ele é o melhor comunicador que pode existir. Não existe outro comunicador que seja melhor do que Deus, porque ele conhece cada um de nós, cada pessoa ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso jeito, então ele vai se fazer entendível. Mas nós precisamos ser responsáveis e deixar esse espaço vazio para que Deus possa falar, né? Se a gente não deixar esse espaço vazio para que Deus fale com a gente, nós nunca vamos ter a voz de Deus. Nós nunca vamos ouvir a voz do Senhor. Então, nós somos responsáveis por deixar esse espaço vazio para que Deus possa falar. E Deus, ele é responsável por se fazer entendido. Ele fala com você até que você possa entender. Ele vai fazer isso, né? Ele é um comunicador por excelência. Deus,
ele vai conseguir te transmitir, né, o que ele deseja falar. Então, tudo que eu falei aqui, nesses poucos 20 minutos, eu acredito, são uma construção para que a gente possa poder ter uma visão da importância de ter o nosso interior totalmente voltados para Deus, totalmente concentrados em Deus, né? E tudo que eu falei aqui foi baseado no livro Espaço para Deus, deve estar ao contrário aí para você, do Henry Nouwen. É um livreto bem fininho, bem pequenininho. E também um curso que eu fiz com a Elisa Walker, foi a minha professora sobre esse tema. E essa aqui é a primeira parte dessa disciplina, desse estudo. E tem muito mais coisas para poder compreender. Mas minha intenção aqui não é te encher de informação, não é fazer com que você tenha o máximo de conhecimento possível, mas é fazer com que o seu coração possa ser desejoso por Deus, para que o seu coração possa querer ouvir essa voz do Senhor, né? O meu intuito aqui é esse, é que você possa encontrar o nosso Deus, né?